Bonem, bom dia. Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham, né, por todo o Brasil e por todo o mundo, através do site tvcapitalgoania.com, a única emissora 24 horas no ar com programação online. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, né, porque afinal de contas, o Brasil é aqui, é o nosso município, é a nossa casa, e nada melhor do que conversar com uma pessoa que representa esse Brasil, que são os municípios. Recebo com muito prazer, com muita alegria, o presidente da associação aqui, né, que nós temos que nos defende, né, da AGM, é o Dr. Baré. O nome eu não consigo gravar. Cleudes Bernardes da Costa, presidente da Associação Goiana dos Municípios. Obrigado pela presença, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer nosso, André. Eu que tenho que agradecer o convite de estar presente aqui neste programa que nos honra, que abre oportunidades para a gente discutir isso que você pontuou muito bem, que é o nosso país, que é o nosso estado, que é a cidade onde nós moramos, onde nós vivemos e onde nós sonhamos e realizamos nossos sonhos. Quero cumprimentar a todo telespectador aqui do seu programa e dizer que hoje eu tenho convicção de que eu vou sair daqui melhor do que quando aqui entrei. E vai nos deixar melhor também, né? Obrigado. Com a sua alegria. Mas antes da entrevista, eu acho que é uma curiosidade de todos e é uma forma também da gente mostrar quem é o ser humano, porque muito cidadão acha que pessoas que assumem alguns cargos nascem de chocadeira, ou então caem de paraquedas. Certo. Esse apelido Baré, ele veio de onde e como? Muito bem. Eu, como você colocou, eu vim de uma família de origem financeiramente humilde, né? E desde muito cedo, eu perdi meu pai ainda muito jovem, com 5 anos de idade, meu pai veio a falecer, minha mãe ficou viúva com 24 anos de idade, e toda a vida nós fomos forjados no trabalho, aprendemos a defender o pão de cada dia no trabalho. E aos 14 anos de idade, eu fui trabalhar numa empresa de pavimentação asfáltica como catador de raiz. As máquinas mecanizam ali o solo e aquelas raízes, então tinha os catadores de raiz. Naquela oportunidade, seu pai assinasse um termo de responsabilidade, a empresa contratava menor de idade. Na época eu tinha 14 anos. Mas como eu estava habituado ao tempero caseiro da minha mãe, eu não conseguia me adaptar à comida que era feita coletiva lá naquela empresa. E minha mãe, né, como uma mãe sempre muito prestativa, muito amorosa, muito dedicada aos filhos, ela mandava comida todos os dias para mim na empresa. E aquele vale-refeição que eu teria como crédito à empresa, eu trocava por refrigerantes. E à época esse refrigerante Baré estava popularizando os refrigerantes, era muito barato. E eu compartilhava desses refrigerantes com todos os meus amigos ali de trabalho. Daí os amigos diziam, cadê o Baré, cadê o homem do Baré? E isso se tornou popular e eu levo esse nome com muito carinho, que me relembra fatos da minha vida que me propiciou a chegar aonde nós chegamos e desejamos honrar esse carinho que todos os amigos, por quem eu tenho bastante gratidão, têm nos ajudado a conquistar sonhos. Podemos dizer então que essa preocupação com o social, com o próximo, já brotou cedo no senhor, aos 14 anos, o senhor já abria mão de um benefício que era do senhor para, de uma forma direta, promover ali uma justiça social, ou seja, aquelas pessoas que não tinham acesso e tinham que tomar água, aí o senhor com esse objetivo de levar pelo menos um pouco, né, mesmo do refrigerante barato, exatamente, mas para pobre tudo é gostoso, tudo é saboroso. Então o senhor já traz esse espírito do social desde os 14 anos de idade. Minha mãe é uma senhora muito conservadora nos princípios cristãos. E eu fui criado com esses princípios. O princípio do compartilhamento, o princípio da solidariedade, o princípio da fraternidade. Então desde muito cedo, né, a minha mãe sempre nos ensinou, era todos os dias, fazia as orações, as rezas conosco.
e sempre nos orientando a compartilhar aquilo que nós temos, dentro daquele conceito cristão, que é dando que se recebe. E eu sou muito feliz de seguir as orientações da minha mãe, principalmente, porque eu perdi meu pai muito jovem, e tem sido um homem muito abençoado dentro do contexto cristão, por nutrir esse sentimento. A minha mãe, para você ter uma ideia, o nome dela é Terezinha de Fátima, mas todos a conhecem como Dona Santa, né? Então, filho de santa... Tem que ser santo. Então, o senhor é uma das poucas pessoas que tem orgulho do apelido, então. Sem sombra de dúvida. Muita gente detesta ter o codinome ou ter até um apelido. Então, assim, essa forma que chamam o senhor de Baré traz orgulho para o senhor. Quando as pessoas me chamam de Cleus, normalmente a minha esposa, meus filhos, né? Mas assim, minha esposa só chama de Cleus quando as coisas não estão muito boas. Eu sei. Então eu falo quando Cleus eu já estranho. Normalmente me chama de forma mais carinhosa, mas quando eu resolvi participar do processo eletivo, isso já lá por volta dos 18 anos de idade, eu fui convidado a candidatar ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. E naquela oportunidade eu coloquei Cleudes Baré, que era como é meu nome e meu vulgo. Então, unificamos com Cleudes Baré. Mas muita gente surpreendia. Mas Cleudes, quem é Cleudes? Não, é o Baré. Então, a comunidade já me conhecia como Baré. Aí depois eu fui eleito, fui muito bem votado à época, fui conselheiro tutelar durante 3 anos. Depois eu candidatei a vereador lá no município. Fui o vereador mais votado da minha coligação e, naquela oportunidade, eu também adotei Cleudes Baré. Aí depois candidatei a prefeito. Aí quando eu candidatei a prefeito, alguns amigos disseram, não, vamos eliminar o Cleudes, vamos colocar Baré. E ficou Baré, somente Baré, e as pessoas me conhecem como Baré, e eu fico muito honrado com esse apelido, que tem uma origem carinhosa, né? Como você bem colocou, tem uma origem de uma ação que tem um cunho social. Então eu tenho orgulho sim desse apelido. O senhor falou que passou a participar do processo político através dos conselhos populares, né? São hoje que nós temos aí, que são os conselheiros que tentam pelo menos cuidar da infância para que nós tenhamos pessoas na fase adulta, pelo menos assim, mais cidadãos. Além dessa necessidade ou dessa preocupação em colaborar com as crianças, já que o conselheiro tutelar ele tem essa função de zelar pela criança, aonde que veio aquela coisa de dizer assim, eu posso fazer mais e vou entrar para a política, apesar do conselheiro tutelar estar ligado à política, mas não participa da política. Quando é que o senhor percebeu que tinha que fazer parte da política? Olha, André, eu sempre gostei muito de ler. Desde de criança, eu lia tudo, lia até bula de remédio. Eu sempre gostei muito de ler, de participar. Eu tive sempre o sentimento do patriotismo, sempre vi o meu país como algo que eu tinha que orgulhar dele. E desde então eu venho participando do processo político através da história, né? Do descobrimento do nosso país, da redemocratização do Brasil ou da democratização do nosso país, da formação da Constituição Federal. São assuntos que eu sempre me interessei por isso. E aprendi desde muito cedo que o castigo para quem não participa da política que é governado por aqueles que participam. E é muito mais cômodo ficar na zona do conforto, às vezes lamentando, criticando aquilo que não está dando certo, do que agir. Mas o sentimento da ação, o sentimento de poder agir frente àquilo que você acredita, difundir a sua crença, é que nos dá a satisfação de viver, é que nos dá a autoestima de viver. E eu percebi que nessa vida você não pode passar como coadjuvante, você tem que ser ator, você tem que ser agente principal. E eu tenho me comportamento desde então dessa forma. E sempre tive esse tino de participar, de estar ativo, de poder contribuir efetivamente com as minhas ações. Por onde passei, sempre eu exerci um papel de liderança. Eu fui presidente de todas as salas que eu estudei nos colégios, eu fui presidente de representativo de salas, fui presidente de grêmio estudantil, fui presidente da associação de moradores, fui presidente da associação de comunicadores
do meu município, da comunicação e cultura do meu município. E, como eu disse, fui conselho tutelar, vereador, fui presidente da Associação de Prefeitos da AMA, da Associação do Vale do Araguaia, Caiapó, e fui prefeito um mandato, estou prefeito no segundo mandato, e agora estou presidente da Associação Goiana de Municípios e membro também do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios. Então, sempre quando participei, eu procurei interagir, participar da melhor forma possível, tentar contribuir, não somente com retórica, com palavras, mas no plano da ação, do planejamento, no plano do trabalho e principalmente do resultado daquilo que se propõe a fazer. Então, eu acho que esse sentimento, eu posso dizer que foi um dom que ao longo da vida eu procurei desenvolver e estou procurando desenvolver a cada dia, aprimorar, aperfeiçoar, porque isso é que conta. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Eu sou cristão, eu recebi esses princípios da minha infância e nutro eles até hoje. Então eu acredito que eu estou aqui transitoriamente. E como fase transitória, eu que tenho que dar o meu melhor, eu tenho que buscar me evoluir nas minhas ações. Cumprir a missão, cumprir a minha missão. Né? Eu tenho procurado desenvolver isso. Entre erros e acerto, eu acho que eu mais ajudei do que atrapalhei até agora. O senhor fala entre erros e acertos. Eu queria ouvir do cidadão Baré. Já falei isso aqui, às vezes assim, eu sempre digo, né? É melhor ser redundante do que omisso. Nós, há 30 anos, fomos às ruas, invadimos as ruas pelo direito de votar. Exatamente. Hoje, se você conversa com o cidadão, a primeira coisa que ele quer é não votar. Na opinião do cidadão e não do político. Sim. Aonde que se perdeu ali essa, digamos assim, essa conquista que hoje nós estamos jogando no lixo? Eu acho que é o fundamento da crença. Quando nós lutamos pela redemocratização do país, pelo direito do voto, pela liberdade, para consolidar a democracia e colocar no poder aqueles que nós democraticamente, vamos lá, escolhemos, nós tínhamos uma concepção de crença que, assim o fazendo, nós estaríamos escolhendo as pessoas mais preparadas, as pessoas mais comprometidas, as pessoas que de fato estariam dando resposta com as suas ações, com seu caráter, com as suas atitudes, frente às demandas que a sociedade já desde então pleiteava. E nós não assimilamos o conceito de que democracia é povo no poder, não são pessoas no poder. E até a própria democracia é o poder que emana do povo para o povo. Exatamente. E não basta você colocar os seus representantes, eu volto a repetir, não ser ator, agente nessas transformações, nessas conquistas. O Congresso Nacional não resolve os nossos problemas se a sociedade ela não interagir, ela não participar, ela não comparecer efetivamente nesse processo de transformação. Eu acho que é isso que está levando à descrença de todos nós eleitores. Quando nós falamos, os políticos vão resolver o nosso problema, o candidato A se apresenta melhor do que o candidato B, mas de fato isso vai se consolidar. Então, uma série de questionamentos que nós devemos fazer. Ideologias políticas do país. Quantas ideologias nós temos no Brasil? 38. 38 partidos políticos. Porque cada partido tem uma ideologia, você tem 38 partidos, são 38 ideologias diferentes no mesmo país. Aí é que está o X da questão, André. Isso não se confirma na totalidade dos partidos. Porque se nós formos pegar a ideologia proposta por esses partidos, eu digo os estatutos desses partidos, você vai perceber que nós temos 4 correntes ideológicas. Nessa gama de partidos, nós temos apenas 4 correntes ideológicas. E o que que nos causa tristeza, porque essas 4 correntes ideológicas que, em tese, seriam antagônicas entre si, elas se unem num projeto de poder. Não consegue, elas se unem, elas se fundem. É como se o óleo e a água se misturassem para um interesse corporativo ou interesse de grupos e não verdadeiramente consolidar as suas crenças, a sua democracia, defender essa crença de mudança. Hoje se usa muito o termo mudança, num termo muito mais que pejorativo do que propriamente banalizado, concreto. né? Banalizou-se essa questão de mudança. Queremos mudança. Quando se fala Não mudança, qual. é porque a população, de certa forma, está indignada com algo e essa palavra soa como uma cunha de abertura de um diálogo ou
de chamar a atenção do cidadão. Nossa, porque está tendo uma mudança, nós estamos revoltados, então vamos mudar. Ou um né? alento para a omissão, porque o cidadão eleitor, ele tem aquela postura de crucificar a imagem do político. E eu sempre falo, se tirarmos os políticos, não mudamos a política. Aí nós vamos voltar para o regime de exceção. Então, assim, políticos mudam a política. Olha, a sua análise é de uma lucidez, André, e acho que esta deve ser o nosso condão de discussão com a sociedade. O problema não está no político, nos políticos que ali estão. O problema está em nós, cidadãos. Porque nós temos a crença de que o meu papel enquanto povo no poder é ir lá escolher o candidato. Não é. O meu papel ele vai além disso. Né? Às vezes nem escolher. Ele vai votar, aí vê um santinho no chão, pega. Tanto é que muitas pessoas não sabem quem votou, porque sai de casa sem saber em quem votar. Quando chega lá, pega um santinho no chão, volta e joga o santinho fora, cumpriu com o seu dever, acha, né? De cidadão, de patriota, mas ele não sabe nem quem. É o primeiro santinho que ele achou na rua. Esses assuntos que não interessam à população. Eu vou dizer mais. Nós somos, por exemplo, as novelas que nós temos aí. A grande maioria, se nós fizermos uma pesquisa, qual é o público que assiste às novelas assiduamente? Olha, é um percentual relativamente grande no país. Não perde um capítulo da novela. E quando perde aquele capítulo, ela passa informado no outro dia. Olha, eu não assisti a novela, mas o que aconteceu? O que fulano fez? Com quem que fulano vai ficar? No futebol também é assim. No futebol da mesma forma. Agora, quando se trata das ações que realmente têm que ver com a minha vida cotidiana, eu não me interesso. Eu não me interesso saber o que está sendo votado no Congresso Nacional, como está sendo votado, quem é a favor, quem é contra. Eu não me interesso por essas questões. Eu não me interesso, por exemplo, quanto que é a receita corrente líquida do meu município. Eu não me interesso pelo plano estratégico que foi desenvolvido pela Câmara Municipal de Vereadores ou pelas Assembleias Legislativas. Eu não me interesso saber o que é a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual. Eu não quero nem saber quanto efetivamente está custando aquela obra. Eu quero que aquela obra seja concretizada. Então, são essas questões que vai transformando, muitas das vezes, aquilo que é uma conquista, essa ferramenta ela pode se tornar também uma armadilha para o meu sentimento de satisfação. Agora, eu penso que isso nós temos que pregar com mais evidência, chamar a sociedade para discutir, e isso tem que ser, na minha concepção, matéria da grade curricular que tem que se iniciar desde os primeiros anos de vida, ali da criança, já lá no jardim de infância, nós começarmos a pregar isso e ser matéria exigente dentro das escolas para que nós possamos entender do processo democrático e como funciona as administrações públicas em todas as esferas. Aí sim, o cidadão ele vai entender, ele vai passar a entender, e aí com um entendimento mais aguçado, ele vai poder contribuir mais e as coisas vão estar mais claras e evidentes, e dessa forma o cidadão ele vai compreender que a democracia realmente é uma grande conquista. Juscelino Kubitschek já dizia isso lá atrás. Olha, a democracia é um péssimo regime, dizia ele, mas ele complementava, mas ainda não se inventou um regime melhor. Cabe a mim e a você aperfeiçoar esse regime. E é esse sentimento que me move de estar me apresentando como político na minha sociedade, no meu estado. É esse sentimento que me move, porque eu creio nisso. E quando você crê e tem crença, você tem que traduzir isso na prática. Eu costumo dizer que na minha comunidade, onde eu estou prefeito já há 2 mandatos, fui vereador. Pode falar, cidade de Bom Jesus de Goiás, de Bom Jardim de Goiás. É Bom Jardim, desculpa, Bom Jardim de Goiás. Bom Jardim de Goiás, que está a 380 quilômetros aqui da capital goiana, lá no oeste, já na divisa do Mato Grosso, ali próximo à Barra do Garças. É a cidade mais solidária do Brasil. É uma cidade bonita, é uma cidade que está evoluindo, ficou entre as 10 cidades que mais desenvolveu no oeste goiano nos últimos 5 anos, segundo o Instituto Mauro Borges. É uma cidade que está em franco desenvolvimento e uma cidade que realmente está muito bonita. E eu tenho a satisfação de dizer que hoje eu estou com mais de 80% de aprovação do nosso governo.
levando à crença de que com trabalho, com união, nós aprendemos que o nosso futuro é nós que fazemos. E lá eu costumo dizer que eu quero que a população tenha muito mais prazer nas minhas atitudes do que nas minhas palavras. Enquanto isso virar crença comum entre todos nós brasileiros, nós temos a autoestima elevada por aquilo que eu faço e não somente por aquilo que eu digo, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós seremos um país que nós sonhamos. O que a gente precisa na política é essa questão. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo. Porque muita gente fala uma coisa e faz outra. Mas o senhor falou sobre uma situação que nos reporta a episódios recentes. No futebol, a seleção brasileira, o Filipão, ele convocou um monte de desconhecidos. Aí os brasileiros mergulharam na informação para saber quem eram aqueles jogadores. Isso na política não acontece. As pessoas, elas não têm digamos assim, para não usar uma expressão ofensiva, elas não têm tempo para conhecer o histórico do candidato, disso, daquilo. Prefere esperar o horário eleitoral para ver aquele que é mais simpático, quem é o voto do protesto, quem está na frente, quem está naquilo, e aí tem a opinião formada e não forma a opinião. Verdade. O desconhecimento do político talvez seja um dos problemas para que o cidadão depois ele fale que a classe política não presta? Sem sombra de dúvida. Quando a gente faz a analogia do futebol para a vida real, do futebol para a política, e agora, mais recentemente, com essa decepção da apresentação da nossa seleção aqui na nossa casa, que é a Copa do Mundo do Brasil, isso fica muito evidente. Primeiro, o desconhecido, quando ele se apresenta, eu tenho que me interessar a conhecê-lo, para que eu possa formar opinião a respeito dele. Ter um conceito e não preconceito. Exatamente, muito bem definido, exatamente isso, ter um conceito e não um preconceito, porque o novo não pode ser preconceituado até que eu tenha a formação precisa dele. Essa é uma questão. A outra questão é aquilo que é a necessidade. Esse novo se apresenta como essa necessidade, ou esse desconhecido apresenta com ideias ou soluções que vêm ao encontro das minhas necessidades. Ou seja, aquilo que eu estou mostrando com indignação, aquilo que é a nossa deficiência, aquilo que está realmente causando a minha desgraça, ele está abordando esse tema? Ele tem coragem de abordar esse tema? O que eu quero dizer é, no Brasil, no nosso estado, no nosso município, aquilo que são os gargalos, que são a deficiência, aquilo que tem deixado de atender os interesses da sociedade. Esses temas polêmicos, eles são colocados na discussão do processo político. As reformas, eu quero me referir a elas. Não As tem reformas, nenhuma? Esses candidatos que estão se apresentando, estão falando delas? Estão falando dos problemas que nós vivemos no cotidiano? Estão apresentando soluções para esse cotidiano? Não. Primeiro eu tenho que identificar com isso a capacidade de realizar. E se essas propostas são lúcidas ou não. Porque muitas das vezes, palavras ao vento, palavras ao léu. A pessoa diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo, mas de que forma você vai fazer? Você tem que materializar isso. Eu não vou citar nome, mas eu entrevistei um candidato a Senado Federal e o projeto dele é acabar com o Senado. Aí eu perguntei para ele, então por que o senhor quer ser senador? É uma incoerência São muito grande. antagônicas, né? São posturas antagônicas. Não, mas mostra total despreparo daquilo que ele está se propondo. Então, o oportunismo da rejeição do eleitor à classe política e a pessoa se elege dentro daquilo, né? Eu quero ser eleito para acabar com isso, mas quando chegar lá, será que ele vai acabar? Não, primeiro que ele não tem poder para isso. O Congresso Nacional, se fosse tão simples assim de fazer, os próprios presidentes da República haviam dissolvido o Congresso Nacional. Havia uma dissolução, né, por decreto ou por determinação. Quer dizer, um senador não tem capacidade de dissolver um parlamento, nem sequer de imprimir as ideias dele lá, se essas ideias não comungar. Aí a gente volta a fazer uma analogia com o futebol. Tem que haver o quê? Entrosamento de grupo. Ainda mais lá, que lá tem interesses diversos, há uma complexidade de ideias, são... pessoas eleitas por
diversos segmentos, inclusive, né, da droga, das armas, da contravenção. Nós estamos observando aí a imprensa nacional divulgando isso, né? O PCC fazendo financiamentos de campanha e outros grupos corporativistas que têm seus interesses empresariais, acabam financiando, colocando as pessoas para defender os seus interesses, os interesses do capital, e não o interesse maior, que é o interesse da soberania nacional, muitas das vezes traduzida nas conquistas, no papel, na Constituição Federal. E que nós lutamos as duras provas para materializar essas conquistas na vida do cidadão brasileiro, como moradia, como saúde, como educação de qualidade. E muitas das vezes os congressistas que lá estão, isso são desejos terciários, secundários destes que representam. E nós sabemos que essa é a grande bandeira da maioria do povo brasileiro, que é ter educação de qualidade, que é ter saúde de qualidade. Hoje eu recebi com muita tristeza a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo fechando as suas portas, sim, por falta de recursos financeiros. Ora, isso é triste. Isso é triste de saber. Não falta recursos para outras finalidades, mas falta recursos para a Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição filantrópica, setor, né? Não tem nenhuma ligação partidária. O único fim desta instituição é atender as pessoas que mais necessitam, e uma área extremamente carente, que é a saúde. Então, quer dizer, nós precisamos observar bem quem são os políticos que se apresentam com esse perfil. E esse perfil não pode ser agora na retórica, na maquiagem por trás das câmeras. Tem que ver a vida pregressa dele. Tem que ver o histórico dele, de onde que ele veio, onde ele está e para onde ele está querendo ir. Aí assim eu tenho a formação e, além de votar, acompanhar o trabalho desse cidadão. Então, ser político hoje, eu costumo dizer que é um sacerdócio. Quando você tem impregnado no seu íntimo, na sua crença, na sua fé, nas suas ideias, esse sentimento de que o maior é aquele que está servindo e não o que se serve. E esse sentimento deve ter impregnado em todos nós. Eu sei que, falando disso, parece ser muito utópico, fânico, mas é esse sentimento que me move. Eu acho que é esse sentimento que tem feito a parte boa deste país, são as pessoas que nutrem esses sentimentos. E eu comungo disso, por isso costumo dizer que eu esmurro, a exemplo que Paulo pregou lá aos Romanos, eu esmurro o meu corpo para que eu pregando eu mesmo não venha cair em tentação. Então eu tenho lutado para manter com a minha coerência, a coerência do meu discurso, a coerência das minhas práticas. E isso serve enquanto cidadão eleitor, enquanto também político que representa aí uma classe extremamente cobrada, talvez a mais cobrada de todas as classes políticas, que é os prefeitos, que ao longo de todos estes anos da República vem se tornando cada vez mais o pêndulo da balança no oferecimento dos serviços públicos e também da cobrança mais imediata do cidadão, que é os prefeitos, que têm ficado aí com a carga de responsabilidade cada vez maior e a condição econômica para equacionar essa carga de responsabilidade cada vez menor. E isso traduz, sem sombra de dúvida, num retrocesso do plano de qualidade de vida que é tão desejado por todos nós gestores. Só para a gente finalizar e depois partirmos para falarmos sobre a questão da AGM e essa luta incansável, né, de defender interesses dos municípios, mas cresce entre o cidadão aquela coisa do voto do protesto contra a política. Agora nós vimos um fato que poucas pessoas conhecem. Elegemos Tiririca com o slogan: pior do que tá, não fica. Só que Tiririca levou o Valdemar da Costa Neto, que está preso, e do presídio ele nomeou um ministro do transporte. Aí essa questão do voto do protesto, que o cidadão, às vezes ele não sabe que isso tudo existe por trás uma estrutura muito bem montada, porque Tiririca não tinha dinheiro, não tinha estrutura para fazer tudo aquilo. Então ele estava a serviço de outros. Da mesma forma que Enéas foi eleito, elegeu todos, se tivesse mais, ainda sobrou votos para eleger mais um. É o famoso voto do protesto. E aí a gente se depara com uma situação igual a essa. Tiririca diz:
pior do que está, não fica. E elegeu o Valdemar da Costa Neto, que de dentro da Papuda nomeou o ministro do Transporte. Como é que o senhor vê o cidadão falar voto do protesto? Essa questão do voto do protesto, se você quer protestar, você tem que protestar com inteligência. Quando você fala, eu vou fazer um voto de protesto, e você regride a sua inteligência, votando em algo que pode piorar sim, pior que está, pode ficar sim, não tenha dúvida disso, porque as coisas para piorar, elas são fáceis. Agora, para melhorar, elas são mais difíceis. Quando se busca a melhora, e leva tempo. Você puxar algo de ladeira acima é mais difícil, requer esforço, requer dedicação, requer muitas vezes sangue, suor e lágrima. Para você empurrar de ladeira abaixo é mais fácil, qualquer toque é fácil de ladeira abaixo. O declive, ele já contribui para isso, né? Uma questão da física, né? Já contribui para isso. Agora é preciso ter responsabilidade com o voto, é preciso ter responsabilidade, porque a sua ação pode traduzir em anos e anos de atraso e de retrocessos. Isso pode implicar, talvez, em você mesmo, ou às vezes na sua família, que certamente você há de constituir, ou se você já constituiu essa família. Seus filhos, seus netos vão colher frutos da sua irresponsabilidade. Então é preciso, quando eu vou protestar, então eu vou protestar. Eu vou votar neste candidato aqui, que ele tem um currículo que se apresenta, ele pode até retroceder, ele pode até cair nas tentações, ele pode até converter para o mal. Mas até aquele presente momento, quando ele se apresenta como um cidadão que ele é digno da nossa confiança, ou que pelo menos inspira confiança e terá condições mínimas necessárias para me representar. Quando eu digo condições mínimas necessárias, que tem caráter, que tem ética, que até o presente momento, por onde ele passou, ele desenvolveu um papel que deixou ali as suas condutas de forma imaculada. Então, eu vou votar nesse cidadão. Vou votar nesse cidadão que tem dado resposta aos meus anseios, ao anseio da sociedade, que não tenha questionado todos os problemas, porque isso, ninguém tem vara de condão, vara de mágica para transformar as coisas. As coisas são transformadas com muita luta, com trabalho, com dedicação. Então eu penso que a melhor forma de protesto é o exercer do princípio de que eu tenho que ser responsável por minhas escolhas, porque todas as nossas escolhas, elas têm consequências eternas. Eu tenho que estar muito ávido a tomar uma decisão, porque quando a decisão tomada, ela certamente terá os efeitos colaterais. Eu me lembro, só para fechar esse assunto, eu me lembro que eu entrevistei aqui o então senador que foi relator da CPI dos anões do orçamento. Certo. Senador o Pedro do PMDB, desculpa, mas dá branco, o programa é ao vivo. É o senador do PMDB lá pelo Rio Grande do Sul, vou me lembrar, acho que Pedro Simão, não sei. E ele dizia o seguinte, que o meu maior erro naquela época foi punir só os parlamentares, não punir as empresas que naquela época eram essas empresas que voltaram a atuar no caso de Renan Calheiros, ou seja, as empreiteiras. Ele falou, deveria ter punido políticos e empreiteiras. Aí ele falou, o meu erro foi ter punido só os políticos e não punido as empreiteiras. Passou o tempo, veio o Renan Calheiros na mesma situação. Aí quando o senhor fala sobre essa questão, o que é mais prejudicial para, porque o senhor falou assim, quando a pessoa pode até mudar de postura quando é eleita, mas o que é pior no Brasil, o corrupto ou o corruptor? Ambos, porque ambos se merecem, porque ambos comungam da mesma ideia. Só que para que a sua... Pedro Simão. Pedro Simão, por sinal, um grande senador. Isso. Que tem se mostrado coerente às suas posições, né? E tem, pelo menos até o presente momento. Corrupto ou corruptor? Ambos se merecem, porque ambos jogam em posições aparentemente antagônicas, aparentemente deslocadas, lados opostos, mas na realidade precisam se completar. Para que um tenha sucesso, o outro também precisa cooperar, tanto o corrupto quanto o corruptor.
Então, veja bem, ambos devem ser repudiados por todos nós. Porque quem rouba e compra de quem rouba é ladrão a mesma coisa, né? Tá enquadrado no mesmo crime, né? Então, e é correto, porque quando um político ele está lá a serviço de um capital, a serviço de uma empresa, ou a serviço de uma facção, ora, ele é bandido da mesma forma, ele é corrupto da mesma forma. Então, defender os interesses escusos, ele realmente está contra os princípios da política. Porque a política é um instrumento de desenvolvimento da coletividade, não de grupos, e não de empresas. Agora, é preciso fazer reformas nesse país. Falar de tudo isso, não falar dessas reformas, não dá para entender por que o cidadão se eleger precisa se gastar tanto nesse país. 2 bilhões de reais, 85 governadores aqui vão gastar para se eleger. 2 bilhões de reais. É inconcebível isso. De onde virá esse dinheiro? Daquelas empresas que vão cobrar depois. Exatamente isso, nós precisamos antenar para isso, né? Olha, a lei que rege a legislação eleitoral, a lei 9.504/93, que faz a legislação eleitoral, veja bem, hoje os meios de comunicação não há necessidade de 90 dias de campanhas eleitorais. Não tem Estado, não tem país, não tem grande o suficiente para que a comunicação não chegue precisa no cidadão. Até porque a nossa cultura é de não ter muita alternância de candidatos. Os candidatos acabam se conhecendo. Um exemplo é Goiás, que acaba se repetindo sempre. Então eu conheço o histórico, de certa forma, se eu acompanho, se eu vejo, eu conheço o histórico. Então não há necessidade de 90 dias de campanha. 90 dias de campanha, o custo dessa campanha é muito alto. Cabos eleitorais, comitês e mais comitês, carros de som e etc., panfletos que estão cada vez aí movimentando o setor gráfico, mas que tem mais o cunho de poluição do que de informação, o cidadão não se interessa por isso. Então, é preciso rever esses conceitos. Quanto custa um processo político? É preciso criar coragem no Congresso Nacional, e aí eu tenho uma tese comigo, que isso só vai acontecer quando a sociedade partir um projeto do cidadão, da iniciativa popular. Essas reformas que nós tanto pregamos, tanto falamos, tanto queremos, ela só vai consolidar quando o cidadão realmente se manifestar. Ou, a exemplo da CNBB, que criou aí o movimento do Ficha Suja, né, do Ficha Limpa, criou um movimento aí e a sociedade abraçou e mandou lá assinaturas para o Congresso Nacional, e aí veio a lei do Ficha Limpa, veio aí a lei da transparência. Exato. Então, eu acho que essas leis, essas reformas, elas só serão realmente efetivadas na nossa legislação a partir do momento que ela vir de fora para dentro do Congresso Nacional. Não vai haver ebulição de dentro para fora do Congresso Nacional. Então, eu continuo pregando essa tese de que, a partir do momento que nós compreendermos que nós temos que tomar atitude nessas reformas, reforma política, reforma tributária, essas reformas federativas que precisam ser consolidadas, aí sim nós vamos ter melhora, e essas melhoras sempre são por um período de tempo. De período em período de tempo, é preciso haver uma reanálise, um reconceito daquilo que está fazendo, porque o que é atual hoje pode ser obsoleto amanhã. Então eu tenho que ter a capacidade de mudança, de flexionar meus pensamentos, eu tenho que ter a capacidade de entender que o que é bom hoje, ele pode ser regular amanhã. Ou péssimo. Ou péssimo, né? Eu vou ter que fazer um breve intervalo comercial. Eu estou tendo o prazer de conversar aqui com o Dr. Cleudes Bernardes da Costa, mais conhecido e respeitado como Baré pelo seu lado social, ele que é presidente da Associação Goiana dos Municípios. Um breve intervalo, aí depois do intervalo, né, porque é importante, não adianta a gente trazê-lo aqui para falar só sobre a questão da AGM, a gente tem que conhecer o que pensa quem está no poder da AGM, né, para que a gente possa depois falar sobre a questão da AGM. Então, um instante só, um intervalo, e daqui a pouco a gente volta.
De volta com o Jornal Argumento, né? Recebendo com muito prazer a visita do presidente da AGM, Associação Goiana dos Municípios, né? Dr. Baré, que assim é conhecido e assim, né? Pelo seu trabalho social, faz questão de ser ainda mais conhecido pelas pessoas. Vamos falar sobre a AGM agora. No primeiro bloco, a gente falava sobre a questão das pessoas que perseguem o poder. E tem aquela máxima, né, que as pessoas, elas não gostam do poder, elas querem o poder. Como é que o senhor viu a presidente Dilma dando uma banana para todos os prefeitos naquela questão do pré-sal, onde ela pregou uma coisa e falou outra, e aí uma reação natural, mas os políticos não gostam, né? Adoram aplausos e não querem vaias. Quando houve uma reação dos prefeitos, ela deu uma banana para todos os prefeitos. Como é que o senhor se sentiu naquele momento? É lamentável porque não coaduna o discurso com a prática, né? Porque o PT, a Dilma, chegou ao poder pregando o socialismo, pregando aproximar as desigualdades sociais, pregando fazer reformas profundas para que a sociedade pudesse ter um equilíbrio econômico, equilíbrio social. E quando chegam no poder, mudam o seu discurso, é uma metamorfose ambulante. O próprio Lula disse que Dilma era Juscelino Kubitschek de saia, ou seja, Juscelino foi conhecido como Getúlio Vargas também, como o pai dos pobres. E o Lula disse que a Dilma ia ser a mãe dos pobres, ou seja, um Getúlio Vargas e um Juscelino Kubitschek de saias. A gente percebe que não é as ações que estão sendo desenvolvidas que vai dar resposta a essa retórica, a esse discurso, a essa pregação que os levou ao poder. Não se faz país rico e sem miséria empobrecendo o ente federado município. O prefeito, a figura do prefeito, a figura do gestor municipal, porque é ali que moram as pessoas, é aqui que estão as demandas. E não é criando programas sociais, não é criando um falso programa de inserção social que vai dar a resposta que o cidadão precisa. Por quê? Porque aí cria-se o chamado subfinanciamento desses programas. Porque não basta criar, olha, não basta gestar o filho, não basta dar à luz a esse filho. Porque gestar e dar à luz ao filho, embora isso seja bonito, seja comovente, seja divino, seja maravilhoso, seja algo admirável por todo ser humano de bem, mas é preciso dar cuidado com esse bebê que nasceu. É preciso dar carinho, dar alimentação, dar condições para que ele se torne um cidadão de bem, dar escola, dar alimentação. Mas aí eu vou interromper o senhor, porque o senhor tocou no assunto que é vital. O governo vende como um grande projeto os mais médicos, porém, paga o salário dos médicos, mas não tem medicamentos, não tem hospital e joga para os prefeitos o custo de manter aquele profissional, auxílio moradia, não sei o que, essas coisas. E os prefeitos não aparecem. Para o governo federal, o problema da saúde foi resolvido com mais médicos e o problema agora são dos prefeitos. É muito mais cômodo, né? É muito mais cômodo transferir responsabilidades quando não se dá essas real responsabilidade. E é isso que a sociedade precisa entender. E eu, como presidente da Associação Goiana de Municípios, eu percebo que a sociedade está começando a entender, a se interessar por esse assunto. O que nos motiva, o que nos alegra. Por quê? Quem é que fica com a maior fatia dos recursos que é arrecadado no Brasil com os nossos impostos? É o governo federal. É lá que está, é a Secretaria do Tesouro Nacional, ao compartilhar dessa riqueza, compartilha dessa riqueza da seguinte forma: as prefeituras, os prefeitos, os municípios vão ficar aqui com cerca de 13% dessa riqueza. Os estados vão ficar aí com em torno de 16%, 15%, 16%, até 17%. O restante fica conosco. E aonde fica a maior conta? Você tocou a questão da saúde. Aí vem a legislação que diz que o prefeito tem que gastar no mínimo 15%. Nenhum prefeito gasta menos de 21% hoje
para ele oferecer o mínimo necessário da saúde do seu município. Aí vem as obrigações de aplicação da educação, 25%. Aonde está a legislação que obriga o governo federal a gastar um percentual mínimo equivalente à mesma receita corrente que os municípios têm? Não tem. A emenda constitucional 29, ele trataria disso. O governo manipulou o Congresso Nacional, votou a emenda constitucional 29, dizendo o seguinte: olha, nós vamos aplicar o mesmo valor que nós aplicamos no ano anterior, corrigido pelo acréscimo do PIB do ano seguinte. Aí o país não cresce economicamente. Todos os anos nós percebemos que o Brasil cresce 0,2%, não chega a 0,5%, não chega a 1%. Então o governo pega aquele recurso que ele investiu no ano passado, mais do que o Brasil cresceu, para aplicar na saúde. Enquanto os valores estão defasados, os medicamentos sobem, o custo dessa saúde sobe, e o governo ele se sente na obrigação de dizer: não, mas a lei diz que eu tenho que fazer isso. Agora o prefeito não, ele tem que aplicar 15% daquela receita corrente, mínima necessária, para garantir essa saúde e ainda manter o custeio dessa máquina, a exemplo do que você disse. É por isso que eu estava dizendo: não basta gestar o filho, não basta dar à luz o filho, não basta criar o programa Mais Médico. Olha, o governo criou o programa Mais Médico e trouxe de outros países médicos que vão atuar aqui no Brasil. E que estão indo embora. E estão indo embora. Porque a forma que foi o acordo também estabelecido com o Fidel Castro, com os irmãos Castro, com Cuba, realmente é algo deprimente para que esses profissionais que vêm aqui para o nosso país. É um trabalho análogo, né, para não dizer escravo. Porque eles trabalham e Cuba fica com o salário deles, né? E aí eles vêm para cá e começam a ver um novo país, um país diferente do país deles. É o país do capitalismo, é o país do consumo, é o país da ostentação, é o país que é muito rico e é o país do desperdício. E esse pessoal também quer participar dessa vida social. Sim. Porque acaba, de certa forma, sendo contaminado com a nossa cultura. Seduzido, né? Ou seduzido pelo cultura. Poder de consumo. Então eu vejo que hoje o problema do Brasil, nesse quesito de entes federados, é justamente a correlação de responsabilidade e autoridade. Então, hoje os municípios ficam com as responsabilidades e o governo federal com a autoridade. Não há uma conversação entre os entes federados. Tudo que se faz no Congresso Nacional parte lá do Planalto Central, parte lá do governo e com seus economistas, com seus representantes, que sempre são a maioria no Congresso. Não consulta os governos estaduais e nem tampouco os prefeitinhos, como dizia Mão Santa, não é? O senador Mão Santa. Os prefeitinhos que são ignorados, mas que para esse Brasil funcionar o mínimo necessário, se faz necessário os prefeitos gerir todos estes programas, que hoje são cerca de 300 programas, que foi constituído ao longo da promulgação da República para cá. São mais de 300 programas que os governos federais foram criando e os municípios é que subfinanciam esses programas, e cada vez mais o prefeito ele tem que investir recursos do Tesouro Municipal para a manutenção desse programa. Um exemplo disso é o Programa de Saúde da Família ou a Estratégia da Saúde da Família. Só muda o nome dos programas, mas não muda a espinha dorsal. Hoje, para manter uma estratégia da saúde da família, um PSF, o mínimo que se gasta para manter uma estrutura dessa é cerca de 32 a 40 mil reais. O governo federal repassa apenas 10 mil reais para a manutenção do programa desse. Então veja que os outros, que nós chamamos, os outros penduricalhos, né, que costumam dizer, as outras ações que são agregadas ao funcionamento disso, também fica a cargo dos governos municipais. A merenda escolar, se repassa 33 centavos para dar uma merenda escolar para uma criança. E aí escola. Gasta quase 200 reais com preço. Muito mais do que isso. Foi feito agora um levantamento, gasta quase 700 reais por dia para a manutenção de um presidiário. Quando se leva em conta toda a estrutura, todo o arcabouço. Nós temos pouco tempo, só fixar nesse paradoxo. 33 centavos para formar um cidadão
e fala-se em 1.400 para manter uma pessoa presa. Então, é uma inversão de valores, né? Aqui a cultura de que remediar é melhor do que prevenir. E aquela velha história, né? Aprender com os erros. Agora vamos errar até quando? Então, exatamente. Até quando nós vamos discutir esse assunto e efetivamente não se praticar isso? Né? Então eu vejo com muita tristeza ainda alguns conceitos arcaicos e que eles ainda são muito atuais. Conceitos arcaicos, mas que estão muito presentes na nossa vida e muito pouco se muda e muito pouco se fala sobre essa mudança. Prefeito, nós temos 3 minutos e 2 assuntos importantes a abordar. O governo, de forma inteligente, porque os municípios, nós temos no Brasil 5 ou 7 impostos. O resto, tudo são contribuições onde o município nem pensa em beliscar um centavo. E o governo vem e desonera todos os impostos e aumenta as contribuições. Hoje, muitos municípios sobrevivem do FPM ou daquelas, ou seja, das migalhas que o governo federal, ele repassa para os municípios. E muitas pessoas não sabem. Essa questão que fica escondida, contribuição com imposto. Baixou o imposto do carro, baixou o imposto do material de construção, tudo isso reflete naquilo que é repassado para o município. Exatamente. Mas as contribuições do governo, ele não mexe. Exatamente. Com FINS, COFAP e tantas outras. Faz cortesia com o chapéu ali. Exatamente. E nós chegamos no ano passado a uma federação que arrecadou 1 trilhão e 20 bilhões de dólares. Para onde vai esse dinheiro? Exatamente. Para onde vai esse dinheiro? A imprensa tem divulgado com muita competência o superfaturamento de obras, os desvios desses recursos, o desvio para interesses de caixas 2, né, o desperdício que estão se realizando em obra, tantas obras paradas, paralisadas, dinheiro mal empregado, superfaturado essas obras, gastando e gastando mal, realizando eventos que não vai ao cerne das nossas necessidades, né? Então tudo isso vai para lá. Em 88, quando se fez o Pacto Federativo, o INPI e o Imposto de Renda, que são os únicos 2 impostos que formam o Fundo de Participação do município, representavam 87% do Produto Interno Bruto do Brasil. Hoje representa 37%. Nós tivemos uma defasagem de 50% da correlação entre o Produto Interno Bruto do nosso país e aquilo que é repassado dentro desses fundos. Criaram-se mais municípios, aumentaram as pessoas, criaram-se mais programas e diminuíram os repasses. E querem criar mais municípios e diminuir os repasses. O que isso acarreta? Isso é notório. Acarreta um serviço público cada vez mais deficitário, um serviço público cada vez mais precário e deficiente. Significa dizer que não está atendendo o que foi princípio da Constituição Federal, que é garantir ao cidadão saúde, moradia e educação de qualidade. Que seria, teoricamente, né, um estado mínimo aí, né? Exatamente. Que nem isso o governo dá conta mais, está privatizando tudo. Agora, presidente, nós temos mais 2 minutos, rapidamente. Primeiro, a AGM defende o quê? A AGM defende a independência dos municípios. A AGM defende a oportunidade dos prefeitos mostrar à sociedade que tem competência e que tem desejo de transformar os seus sonhos em realidade. O que se prega muito é que os prefeitos não têm competência, muitas das vezes os prefeitos são despreparados. Eles falam que lá em Brasília tem dinheiro, os prefeitos que não têm competência para elaborar projeto para tirar o dinheiro. Isso é uma inverdade que o presidente Lula pregou, e eu digo isso com muita certeza, que não é isso. Falta projeto que dinheiro tem. Ora, falta acabar com os corporativismos, falta acabar com essa política de interesses partidários e, de fato, as coisas acontecerem e dar condição para que esses projetos sejam elaborados. O que tem hoje de recurso, a receita corrente líquida de um município, só para fazer frente às obrigações constitucionais e manter os programas que o governo federal cria, só isso já consome toda a capacidade de recurso do município, quiçá para contratar um engenheiro. Qual é o prefeito do interior que tem nos seus quadros um funcionário que ganha 10 mil reais por mês? Qual é o prefeito que tem condições de elaborar um projeto para captar recursos
que na realidade não é captar, é para sonhar com a captação, é para tentar, é para entrar na fila de uma capacitação, ele pegar um engenheiro e esse engenheiro cobra de cerca de 0,5% a 2% no valor da obra. Qual é o prefeito que tem dinheiro para fazer esse investimento inicial? Nenhum prefeito do interior que sobrevive a sua grande parte do FPM tem condição de fazer isso. Então precisa mudar Essa é a bandeira da GM, então, respeito aos municípios. Não dá para o prefeito gastar lá 30 mil reais num projeto para buscar um dinheiro lá no governo federal através de emendas ou através de um repasse do governo. Que nem sabe se vai sair. Por que não transfere esse dinheiro direto para as prefeituras? Ora, passar o dinheiro para você, nós vamos fiscalizar. O Tribunal de Contas fiscaliza, a sociedade fiscaliza, o vereador fiscaliza. Dê condição para o prefeito trabalhar. Agora, o prefeito fica 70% do seu tempo correndo nos corredores de Brasília, correndo dentro das secretarias estaduais, correndo lá dentro do Congresso, para tentar liberar emendas, para tentar liberar um recurso. É o inverso, 70% do tempo do prefeito tem que ser em planejamento, 30% em execução. Esse país tem que mudar essa história. Coloca os prefeitos como pendintes, como mendigos, com pires na mão, dê condição, autonomia financeira. O prefeito conhece o problema da sociedade, o prefeito vive o problema da sociedade, conhece os moradores por nome, sabe as necessidades reais de cada município, coloca o dinheiro na conta e fiscaliza. O prefeito que não geria bem, vai para a cadeia, é destituído pelo povo, mas deixa o dinheiro lá para que nós possamos governar. Se dinheiro tem, passa o dinheiro para nós governar, nós vamos mostrar se sabemos governar ou não. E faça um desafio mais. Com certeza as obras serão muito mais baratas, melhores construídas, mais eficientes, porque aí sim o dinheiro vai estar lá para ser resolvido para a sociedade. Então essa retórica de que dinheiro tem e falta bons projetos, eu sou extremamente contra, me posiciono contra esse posicionamento e chamo isso de uma falácia sem fundamento. O nosso tempo estourou, só um minuto. Eu falo que o Brasil ele nasce no município. O deputado estadual ele é eleito pelo município, deputado federal, senador, governador, presidente da República. Vocês são tratados como vira-latas, como a presidente Dilma fala lá, né? Lamentavelmente tem que admitir isso. E levaram banana. Agora vem o inverso. Ela precisa dos senhores para a reeleição. Vão dar banana para ela? Olha, eu espero que a resposta venha, porque a física é para cada ação uma reação. Nós lutamos tanto pelos royalties do petróleo, como você colocou. Foi vetado, foi para o Supremo Tribunal Federal e até hoje não se deu um posicionamento com relação a liminar que impede essa transferência com maior justeza dos royalties. A outra questão foi a nossa luta para ampliação de mais 2% do FPM, que isso aumentaria aí cerca de 7 bilhões e 800 milhões de reais repartido entre todos os municípios do Brasil. O governo limitou-se agora em votar na CCJ do Senado, a PEC 39, que amplia em mais 1%, sempre 0,5% em 2015 e 0,5% em 2016. É aproximadamente aí, agora em 2015, de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Mas em 2016, mais em torno de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Só de isenção de imposto para a FIA foi cerca de 15. Então, veja bem, ora, não podemos tratar as pessoas que nos tratam mal insistentemente. Não, trata mal literalmente, né? Porque uma marcha a prefeita apanhou. Em outras marchas, nem recebidos são. Vão com pires na mão e voltam até sem os pires, porque eles tomam os pires lá, né? É verdade, André. A gente sorri porque se torna cômico. O brasileiro isso, né? Ele tem essa capacidade, graças a Deus. Porque se nós tivéssemos uma cultura raivosa, como dizem aí, né? Da elite dominante, predominante, teríamos muito mais raivosa, incidência de AVCs, né? Ou então estaríamos em guerra. Estaríamos em guerra, porque a gente tem essa capacidade de assimilar o golpe, sorrir e lutar. Então, o que eu digo aos prefeitos é o seguinte: nós temos que estar atento aqui aos candidatos a presidente da República, se eles vão discutir a reforma do Pacto Federativo, se vão discutir a descentralização dos recursos, se vão fortalecer o ente federado município, que em tese, deveria ser o mais importante na cadeia, na pirâmide, está no topo da pirâmide, está o inverso. Então, nós temos que observar qual é o candidato que vai ter coragem de falar da descentralização desses recursos, que vai falar do Pacto Federativo, de dar autonomia para os prefeitos governarem. Nós somos a maioria. Agora é preciso que os prefeitos encarnem essa crença e não vai tomar ações meramente por interesses
partidários, enfim. É preciso que a gente observe esses candidatos, se este tema que nós tanto defendemos, nós fomos para a marcha, batalhamos, corremos atrás, são tratados agora pelos nossos presidenciáveis. Se assim sendo, é importante nós observarmos e aí tomarmos partido daqueles que realmente fazem compromisso com essas, que é as nossas principais bandeiras de luta. Ok, estourou o nosso tempo, né? Estourou muito. Dr. Baré, presidente da AGM, né? Dr. Cleubis Bernardes da Costa, que é prefeito da cidade de Bom Jardim de Goiás, obrigado por essa aula de cidadania. Precisamos disso, de entender aonde está o problema para resolver. Né? Discursos simplistas não resolvem nada, escondem problemas. Então, foi uma aula para que o cidadão possa entender que o município, a vida dele, ela nasce na casa, município. O Brasil é uma federação, mas o nosso Brasil é o nosso município, a nossa casa. Obrigado pela entrevista, é um prazer imenso ter conversado e tido essa aula mais uma vez. Eu que agradeço, fico muito honrado de receber da sua parte esse conceito final do programa, aos seus telespectadores, muito obrigado pela oportunidade de transmitir aqui o nosso desejo, o nosso trabalho e dizer que vamos continuar sonhando. Sonho que se sonha só é só sonhos, mas sonho que se sonha juntos se tornam realidades e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que os nossos netos, que os nossos filhos possam colher bons frutos da semente que nós semearmos agora no presente. Obrigado, e eu sempre falo, né, que às vezes a gente faz um comentário, as pessoas falam, você reclama tanto, por que você não muda de país? Aí a gente insiste, né? Se podemos mudar o nosso país, para que nós vamos mudar do país, né? Obrigado mais uma vez, foi um prazer. Obrigado. A gente chega ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.